Olá, meus irmãos, boa noite, paz seja convosco. Estamos aqui mais um momento junto com você para poder compartilhar a palavra de Deus, do coração de Deus ao seu coração. Não estou fazendo as lives como ao vivo, às quartas-feiras, como eu tinha dito na última quarta-feira, devido à quarta-feira lançando um novo vídeo para vocês, da palavra de Deus. Então a gente fica combinado assim, toda quarta-feira, mais um vídeo para você estar aí nos assistindo e meditando na palavra de Deus. Quero iniciar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças vos dou, meu Senhor e meu Deus, por esse momento de estar aqui compartilhando o que o Senhor coloca no meu coração, ao coração dos ouvintes, para que eles possam ser abençoados, que bênção sem medida eles possam receber do Senhor através desse vídeo, da tua palavra. Que assim seja, em teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, eu sou o pastor Fernando da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Graciliano Ramos. Também com a minha esposa, a pastora Cícera, pastoreamos a igreja do Graciliano Ramos, no Acauã e no Novo Horizonte. E nesta noite quero trazer a mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Geralmente nós fazemos sempre com o missionário Anderson, com o levita Samuel, e também, muitas das vezes, com a pastora Cícera. Nesse momento, nesse dia, vai ser só eu, não está presente essas pessoas, mas eu creio que nos próximos vídeos estarão presentes aqui conosco, cada um louvando e também meditando na palavra de Deus. Quero trazer ao seu coração a mensagem que foi ministrada ontem na igreja, aqui no Acauã, que está ali no capítulo de 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Nessa Bíblia tem um subtexto: a fé no Filho de Deus. E diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor nos fala: a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quando se fala vencer o mundo, não é ser bem sucedido financeiramente. Quando se fala vencer o mundo, não é
ter um bom salário, um bom emprego, ter conta gorda no banco, ter carro, casa. Não. Quando fala em vencer o mundo, é vencer tudo que não presta, é vencer na presença de Deus. Vencer o mundo é vencer, ter a certeza que está na presença do Senhor e vai, quando partir desse mundo, vai estar nos braços do Senhor. Vencer o mundo é vencer as dificuldades, os problemas, seja materiais, seja espirituais também. E a palavra do Senhor nos fala que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ou que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama aos que é nascido de Deus, ou seja, os filhos de Deus. Então a gente tem que amar um ao outro, a gente tem que amar o próximo, temos que amar as pessoas, porque muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não ama ou não demonstra amor pelo próximo, pelas pessoas, mas diz que ama o Senhor. Falta muito ou fica muito a desejar, porque ama a Deus que não vê e não ama aqueles que estão vendo no dia a dia. E existe, infelizmente, muito isso nos dias de hoje, que pessoas não amam pessoas, ou não amam a humanidade. Tem pessoas que ficam a desejar nesse sentido. Infelizmente, até pessoas que se dizem crentes, evangélicos, cristãos, que não têm aproximação ou amor pelo próximo, por pessoas até mesmo da igreja que congrega. Tem chateações, contendas, às vezes ficam de cara feia, não se fala. Na própria igreja existe isso, que as pessoas congregam. Existem pessoas que tomam santa ceia chateada, intrigada com o irmão, mas diz que ama a Deus, que serve a Deus. E não pode ser assim. O Senhor, Ele nos ensina que nós temos, Ele diz no versículo 2, onde nós lemos, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Amar os filhos de Deus é amar o irmão ou amar o próximo. Se amarmos a Deus, amarmos os filhos de Deus e seguir os seus mandamentos. E ele diz que os mandamentos dele, do Senhor, não são duros, não são penosos, são, em outras linguagens bíblicas, diz que não são difíceis de realizar, de fazer no seu dia a dia. Se torna difícil para não realizar, não fazer os mandamentos, não seguir, quando a pessoa não está na presença do Senhor. É como pessoas que estão no vício, seja qual for o vício, eles têm a dificuldade de sair do vício, porque estão aprisionados naquele vício, querem, mas não conseguem, não têm forças para poder sair do vício. Existem pessoas que também estão assim. A Bíblia nos fala no livro de João, no capítulo 3, que existem pessoas que estão na escuridão, nas trevas,
E essas pessoas, elas não vêm para a luz, para não mostrar as coisas que estão nas trevas. Olha só o que diz nesse capítulo de João 3, versículo de número 18 e 19. Diz assim: quem nele crê, ou seja, quem crê em Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Aí prosseguindo diz: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Olha que coisa. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então existe isso. Existem pessoas que têm dificuldade de seguir os mandamentos do Senhor, porque não estão firmes e fortes na presença do Senhor. Voltando lá na primeira carta de João, eles não estão firmes na fé, a fé que vence o mundo, porque não estão firmes, seguindo os mandamentos, a palavra de Deus, a palavra da verdade, e aí se torna difícil, e às vezes até impossível para aquela pessoa. Mas o Senhor diz que os mandamentos dele não são penosos, não são difíceis, quando a pessoa está na presença do Senhor, quando a pessoa se torna filhos e filhas de Deus. Todo aquele que está na presença do Senhor, todo aquele que são filhos e filhas de Deus, todos aqueles que estão servindo ao Senhor, são chamados filhos e filhas de Deus. Para essas pessoas que estão firmes e fortes na presença do Senhor, se torna seguir a palavra do Senhor normal, porque está na luz, fácil, porque está na luz. A quem está nas trevas, quem está na escuridão, é muito difícil. É como pessoas que talvez tenham na sua casa, você é convertido, e tem pessoas que não são convertidas, que não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de Jesus, de igreja, nada. E você fala do amor de Deus, da palavra de Deus, mas não consegue. Entra no ouvido e sai no outro dessa pessoa. Porque essa pessoa tem dificuldade de estar na luz, de estar ouvindo a palavra do Senhor. Porque não está ou não tem fé o bastante o suficiente para entender que Jesus é bom e o diabo não presta. Que as coisas da luz, que as coisas de Jesus são boas, que as coisas das trevas, que as coisas do pecado são ruins, são más. E essas pessoas têm a dificuldade, como a pessoa que está no vício, tem a dificuldade de sair do vício, porque se torna mais forte do que ele. Essa pessoa não tem força suficiente de rejeitar aquelas drogas, porque já está acostumado. E como a pessoa está no pecado, no erro, se acostuma, e para dizer que ele está no erro, está errado, para ele assimilar, para ele, muitas vezes
até sabem que está no erro, na falha, mas não tem força. Muitas vezes até quer sair desse erro, desse pecado, mas não tem força. E a palavra do Senhor nessa noite, ele diz, o subtítulo que eu li em 1 João, capítulo 5, a fé ao Filho Deus, ou a fé no Filho Deus. Em outras Bíblias diz, a fé que vence o mundo. A fé que vence as dificuldades, os problemas, as tempestades. E olha que tem muitas dificuldades e tempestades nesse mundo afora. O Senhor me faz lembrar da passagem de Jó, ou da história de Jó. Jó venceu as dificuldades, os problemas que veio sobre ele, porque ele tinha fé, ele acreditava em Deus. Mesmo o diabo chegando e dizendo a Deus, o Senhor está com a mão sobre ele, e é por isso que ele, Jó, não abandona o Senhor, não deixa o Senhor. E aí o Senhor disse a Satanás, vai, toca nos bens dele, na vida dele, faça o que você quiser, só não tira a vida dele. E você vai ver que ele ainda continuará me adorando. Deus sabia que Jó era um homem de fé, confiou em Jó. O diabo saiu feliz, alegre, tocou na vida de Jó de uma maneira que tirou os seus filhos, 10 filhos de uma vez, tirou os seus bens, a sua fortuna, tudo que ele tinha, que era um dos homens mais ricos da época. Tirou a sua saúde, deixou ele quase morto. Mas nada disso adiantou. Ele continuou firme e forte na presença do Senhor. Chegou o momento da própria mulher de Jó ver o sofrimento dele e ele ainda continua adorando e não vendo mudança nenhuma na vida dele para melhor. A mulher diz, Jó, abandona esse Deus, amaldiçoa, sai da presença dele, morre logo, Jó, deixa tudo isso, ele não vai te ouvir. E Jó olha para a mulher dele e diz, mulher, tu fala sem sentido, tu fala sem noção, tu fala sem juízo. Tu perdeste o juízo, mulher? Tu acha que eu vou fazer isso? Se Deus me deu, Ele tira. Então, Jó continuou adorando a Deus, porque ele confiava em Deus. Independente se ele tinha ou não tinha, se independente se o dia foi bom ou ruim, independente que ele tinha saúde ou não, e adorar o Senhor, estar na presença do Senhor, não é porque Deus ou o Senhor dá, ou tira, ou deixa de dar. Não. Será que o pai, a mãe, o filho vai chegar, não quero mais você como meu pai, como minha mãe, porque o Senhor não me deu isso, não me deu aquilo, não fez isso, não fez aquilo? Não. Independente que o pai faça ou não faça, deixe de fazer ou dar, ele sempre vai ser o pai dele, o filho querendo ou não. A mãe é a mesma coisa. Assim também é Deus. Nós não podemos deixar de adorar a Deus, de servir a Deus, de estar na presença dele, porque alguma coisa aconteceu de ruim em nossas vidas, ou perdemos alguém que nós amamos, ou não temos saúde, ou não temos condições financeiras. Não.
Nós servimos a Deus porque Ele é Deus, o Senhor. Nós servimos a Deus, estamos na presença do Senhor porque Ele é o nosso Pai Celestial. E não há outro. Não tem outro Pai, não tem outro Deus, não tem outro Senhor. É só Deus. Para onde nós vamos, certo dia, disse Pedro para Jesus, quando muitos estavam abandonando Jesus, dos discípulos dele, e Jesus olha para os 12 e diz: e vocês não vão acompanhá-los também? Pedro, mais ousado, ele diz: Senhor, para onde nós iremos? Se o Senhor tem a verdade, se o Senhor é a verdade, iremos aonde? Assim também. E nós não servimos a Deus. Vamos para onde? Se nós não somos filhos de Deus, somos filhos de quem? E aí, aqui eu posso orar junto com você. Eu releio onde eu iniciei a primeira carta de João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Deus gerou Jesus, Deus gerou você. Nós temos que ser unidos, juntos, independente de qual seja a sua denominação, sua religião. Nós temos que estar unidos, ser, amar o próximo. E o próximo não é a família apenas, o filho, a filha, o pai, a mãe. São todos. Fazer o bem sem olhar a quem. Essa é uma frase que meu pai na fé, reverendo João Luiz, sempre traz há muitos anos. E isso serve para nós, no geral. Fazer o bem sem olhar a quem. Amar a todos. Não escolher. E para terminar, a gente orar. A palavra do Senhor nos falou no versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo. Não é a nossa fé em algo ou em alguém. É apenas em Jesus Cristo. Coloque isso em prática, viva isso. Jó tinha isso. Jó vivia isso. Jó vivia a sua fé para Deus, em Deus. Quero orar por você. Quero orar para que sua vida venha melhorar mais e mais. Se já está boa, venha melhorar mais. Se está com dificuldade, com problema, vamos pedir a Deus para que esses problemas, essas dificuldades, essas tempestades desapareçam da sua vida, de sua casa, de sua família. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui, Senhor, na Tua presença. E nesse momento, eu oro por cada um, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo e tomando posse da Tua palavra. Porque não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor. E que ele e ela venha receber a Tua misericórdia, o Teu amor. Que a Tua mão
como estava sobre Jó, esteja sobre essa pessoa, para curar, para restituir como o Senhor fez na vida de Jó, quando o diabo se afastou da vida dele, e Deus veio e restituiu a vida de Jó. Que assim seja na tua vida, meu irmão, minha irmã, que o Senhor venha restituir a sua vida. O que o diabo levou da tua vida, que o Senhor venha abençoar a tua vida. Que o Senhor venha te dar saúde. Que o Senhor venha curar, tirar a enfermidade, o mal que está no teu corpo. Que o Senhor venha abrir as portas das bênçãos necessárias para a tua vida. Que venha recalcada, sacudida e transbordante de bênçãos sem medida nas áreas que você mais necessita. Que assim seja, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Quero agradecer a todos. Deus abençoe abundantemente. E até o próximo vídeo, que vai ser às quartas-feiras, lançado em nome de Jesus. Junte as mãozinhas como você está bebendo água no riacho e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo esteja em você, com você. Coloca no coração e diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Paz seja convosco.